Capítulo 3. Os anjos. Sua natureza. Os anjos são seres criados, espíritos imortais, numerosos e sem sexo. Sabe-se que os anjos são espíritos, sendo, portanto, seres distintos dos humanos. Ademais, não possuem sexo, já que não existe a propagação da espécie. Eles também não são atingidos pelo efeito da mortalidade, visto que são imortais. Cabe ressaltar ainda que possuem existência anterior à do surgimento dos homens, sendo divididos entre anjos bons e anjos maus. Sua classificação. Os anjos podem ser classificados conforme seus postos e atividades. Um anjo pode ser anjo do Senhor, arcanjo, anjo eleito, anjo das nações, querubim ou serafim. Classifica-se como anjo do Senhor, o Salvador do mundo, ou seja, aquele que tem o nome de Jeová consigo e em quem o rosto de Jeová pode ser visto, detendo o poder de perdoar ou reter pecados, salvar e recusar o perdão. Esse anjo do Senhor que aparece tantas vezes nas Escrituras é o Filho de Deus, o próprio Messias. O arcanjo, por sua vez, diz respeito àqueles em que são confiadas as mensagens mais importantes do reino de Deus, a exemplo de Miguel e Gabriel. Ambas essas classes são de extrema elevação. Tem-se como anjos eleitos os seres celestiais que demonstraram fidelidade a Deus durante a rebelião de Satanás. Os anjos das nações, os quais podem ser bons ou maus, referem-se aos protetores de cada nação. Ademais, os querubins apresentam-se como anjos associados aos propósitos retributivos e redentores, detendo as características mais importantes dos seres na composição de sua forma. Os querubins são descritos como tendo rostos de leão, de homem, de boi e de águia. Restam ainda os serafins, dos quais pouco se sabe, além de que constituem a ordem mais elevada de anjos, possuindo um ardente amor a Deus. Os serafins são mencionados em Isaías capítulo 6. Seu caráter. Os anjos são seres obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos e santos. Esses seres obedecem e cumprem suas tarefas sem questionar ou hesitar, tendo como atividade mais elevada a adoração a Deus. Sua inteligência, apesar de finita, é superior à dos homens. Além disso, eles não retêm ressentimentos pessoais ou proferem injúrias aos seus opositores, sendo magníficos em poder e santos anjos, ou seja, separados por Deus e para Deus. Sua obra. Os anjos são considerados agentes de Deus, visto que levam os pronunciamentos de Deus à execução. Eles são também mensageiros, posto que é por meio deles que Deus envia anunciações, advertências, instruções, encorajamentos e revelações. São tidos também como servos de Deus, os quais são enviados para sustentar, preservar, resgatar, interceder e servir aos justos depois da morte. Satanás. Sua origem. A imagem tradicional de um diabo com chifres e pés de cabras advém não da Bíblia, mas sim da mitologia pagã. Na verdade, de acordo com as Escrituras, Satanás refere-se a Lúcifer, que significa literalmente o que leva à luz, o anjo mais glorioso. Entretanto, devido ao seu orgulho e à sua vontade de se igualar a Deus, acabou por cair na condenação do diabo. A sua maldade foi castigada com a sua expulsão do céu, sendo acompanhado por anjos alistados em sua rebelião. Seu caráter.
A palavra Satanás literalmente significa adversário. Ele objetiva obstruir os propósitos de Deus. Por diversas vezes, tentou destruir a raça humana, porém, não obteve sucesso. Pode-se dizer que procura destruir a igreja por dentro, a partir da introdução de falsos ensinos, e por fora, utilizando-se da perseguição. Diabo significa caluniador, e é exatamente isso que ele faz. Ele opera a calúnia ao homem e a Deus, exalando ódio contra Deus e suas obras divinas para se estabelecer como Deus da destruição. Cabe relembrar que, destinado a ocasionar a queda do homem, utilizou uma serpente como agente. Ele é tentador e se vale da tentação. Entretanto, uma tentação diferente da de Deus. Enquanto o Criador a utiliza, nos colocando à prova para nos purificar e evoluir, Satanás objetiva apenas nos destruir. Nesse mundo, as atividades humanas, as quais buscam fama, prazer e bens, foram influenciadas pelas ideias do diabo. Desse modo, a falsa ideia de honra e prazer leva o homem a cair em tentação, se afastando dos propósitos de Deus. É por essa razão que Satanás também é chamado príncipe e Deus deste mundo. Suas atividades. Suas atividades consistem em perturbar a obra de Deus, opor-se ao evangelho e dominar, cegar, enganar e laçar os ímpios. Além disso, aflige e tenta os santos de Deus, sendo presunçoso, orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador, feroz e cruel. É importante ressaltar que o diabo não limita suas atividades aos ímpios e depravados. Não é incomum que ele atue nos círculos mais elevados como um anjo de luz, assistindo às reuniões religiosas, ou que tenha os seus agentes se passando como ministros de justiça. Essas ações são todas com a intenção de alcançar o seu objetivo: destruir a igreja. Satanás age dessa forma por conta da sua inveja a nós e do seu ódio à natureza humana, à glória externa de Deus e à felicidade, que já não possui. Porém, para os crentes, ele já é um inimigo derrotado, sendo forte somente para aqueles que cedem à tentação. Apesar de ter poder, não é capaz de tentar, afligir, matar ou tocar no crente sem a permissão de Deus. Seu destino. O seu destino é a derrota final, visto que sua carreira está sempre em descensão. No início, fora expulso do céu. Durante a tribulação, será lançado da esfera celeste à terra. Durante o milênio, será aprisionado no abismo e depois de 1000 anos, será lançado ao lago de fogo. Espíritos maus. Anjos decaídos. Os anjos decaídos são anjos que, por conta do orgulho e sob direção de Satanás, pecaram e foram expulsos do céu. De acordo com as Escrituras, esses anjos passam parte do tempo no inferno e parte no mundo, especialmente nos ares ao nosso redor. Eles vivem de enganar o homem por meio do pecado, exercendo poder naqueles que não são fiéis a Cristo. A esses anjos fora preparado o inferno como eterno castigo. Demônios. Por mais que não descrevam a origem dos demônios, as Escrituras confirmam a sua existência e atividade. Nos Evangelhos, são descritos como espíritos maus que entram nas pessoas por meio da possessão. Mais de um demônio pode habitar a mesma vítima, que não fala ou age por si mesma. Assim, suas falas e atos são, na verdade, dos demônios que a habitam. Muitos casos de possessão têm encontrado cura na adoração a Cristo, apresentando eficácia total em todos os casos. Com essa cura,
ao passo que a pessoa se torna crente e passa a viver uma vida cristã, o mal não há de retornar. Os demônios se apoderam do corpo dos homens para alcançar os seus objetivos de enganar e arruinar, afastando-nos dos ensinamentos de Deus. Os demônios, por sua vez, parece que buscam o descanso e prazer físico que a possessão os proporciona. Cabe ressaltar que a possessão de demônios implica a adoção de uma nova personalidade pela vítima, que se torna, em certo sentido, uma nova criatura. Muitas vezes, as vítimas manifestam uma força extraordinária e sobre-humana, que é uma imitação satânica do poder do Espírito Santo. Ademais, as elocuções inspiradas pelo demônio são imitações satânicas daquelas inspiradas pelo Espírito Santo. Há casos em que a vítima se rende de forma consciente ao poder do demônio, acreditando que pode ler a sorte ou ser médium, por exemplo. Com isso, passa a agir segundo uma imitação satânica dos dons do Espírito Santo. O Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar o povo do poder dos espíritos maus e pô-los sob o controle do Espírito de Deus.